Olá, meu querido, tudo bem? Vamos agora estudar determinação de sequências numéricas. Como que a gente determina uma sequência numérica? Como que a gente visualiza ali a ideia que está por trás de uma sequência numérica, né? Da lei de formação. Bom, muitas das vezes, né, turma, na verdade, na maioria dos casos, para você identificar uma lei de formação ou uma fórmula de recorrência, é preciso você ter uma visãozinha um pouco além do alcance, né? Você precisa ter uma criatividade para conseguir identificar o que está por trás daquela sequência, tá? Mas conforme você vai praticando, quando você bater um olho em alguma sequência, você já vai de pronto falar, opa, eu acho que vai ser isso aqui. Não, isso aqui, opa, bateu. Então você vai conseguir identificar com uma maior facilidade, tá? Olha só. Determinação de sequências numéricas. Bom, o que seria isso, né? A grosso modo. Seria o seguinte, ó. Determinação de sequências numéricas. Deixa eu melhorar aqui, galera. Para determinar o padrão de uma sequência numérica dada, para determinar o padrão de uma sequência numérica dada, precisamos recorrer às leis, ou melhor, precisamos recorrer à lei de formação. Precisamos recorrer à lei de formação, também conhecida como fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência. Tá? Que permite calcular, vírgula, algebricamente, cada termo da sucessão. Beleza, então a gente vai precisar, para determinar uma sequência numérica, né? Para determinar próximos elementos, os próximos 20, os próximos 10, ou um determinado termo da sequência ou sucessão numérica, a gente precisa recorrer à lei de formação, ou também conhecida como fórmula de recorrência. Vou dar aqui um exemplo bem prático para a gente sair da parte teórica e ir diretamente, né, basicamente, a um exercício aqui para a gente treinar. Olha só. Olha essa sequência aqui, ó. 1, 4, 9, perfeito? 16, 25 e assim por diante. Você olhando criticamente esta sequência, você vai observar que todos os termos desta sequência são quadrados perfeitos. 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado e assim por diante. Então a tendência é que esta sequência seja formada, né, melhor dizendo, por elementos que são quadrados perfeitos. Beleza? Ok. Quadrados perfeitos de elementos naturais, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e assim por diante. E olha só. Vou jogar na tela aqui, ó. Se você observar com carinho, quem é esse camarada aqui? É o A1. Quem é esse camarada? O A2. E este? O A3, A4 e A5. Olhando com mais carinho ainda, você vai observar que o índice deste camarada é o elemento que está ao quadrado. O índice deste camarada é o elemento que está ao quadrado. O índice desse camarada é esse aqui ao quadrado, né? É o que está ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado, 25. Então, a lei de formação agora fica mais tranquila. Com isso, a gente consegue observar que esta sequência numérica, ela pode ser apresentada, né, representada como AN é igual a
n ao quadrado, de tal forma que n pertença aos naturais não nulos. Isso aqui é a nossa lei de formação, é a nossa fórmula de recorrência. A partir dela, você encontra qualquer termo desta sequência numérica, perfeito? Perceba, o índice é ele o quê? Ao quadrado. O índice, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e assim por diante. Então, é uma forma de você escrever a fórmula de recorrência, tá bom? Vamos lá. Vamos a um exemplo, alguns na verdade, para você massificar. Agora é o seguinte, turma. Existem diversas formas de eu tentar cobrar isso aqui de vocês. Eu posso dar a lei de formação e pedir a sequência, ou fazer o contrário, dar a sequência e pedir a lei de formação. Beleza? Ou dar alguns termos, enfim. Vamos a cada um aqui com calma, tá? Exemplo. Vamos pensar nesse aqui, ó. Eu quero a sequência numérica correspondente a essa lei de formação. A n ao quadrado mais n, para n pertencente aos naturais não nulos, de tal forma que n seja maior ou igual a 1. Perfeito? Isso aí. Essa é a primeira sequência que eu quero. Sequência A. Vamos para a sequência B. Na sequência B, eu quero o seguinte, ó. Sabendo que F1 é 2, sabendo que F1 é 2 e que Fn é 2F1 mais 1, perfeito? Para qualquer n pertencente aos naturais não nulos, sendo n maior ou igual a 2. Pronto. Já dei o F1 e falei que o Fn é 2 vezes F1 mais 1 para qualquer n pertencente aos naturais não nulos, tal que o n tem que ser maior ou igual a 2. Pronto. Façam essas duas aqui e eu vou bolar mais duas na próxima tela. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? A, B, vamos que vamos. C. Vamos a mais uma sequência aqui que eu quero tratar com você. Dado que Sn é n ao quadrado, para qualquer n pertencente aos naturais não nulos, eu quero saber A2. Eu quero saber A2, eu quero saber A3 e eu quero saber o A100. Quem é Sn, galera? Sn aqui, vou dar uma dica, né? Sn é a soma. Sn é a soma Sn, né? S vem de soma. Soma dos termos até n, tá? Soma dos termos até n, até a posição n. Então, isso aqui não é uma dica, é uma informação da questãozinha aqui que eu estou passando, tá? Então, vamos imaginar, se eu falo S1, é a soma dos primeiros termos. Se eu falo S2, é a soma dos 2 primeiros termos. Se eu falo S100, é a soma dos 100 primeiros termos. Perfeito? Isso aí. Então, dei Sn, que a fórmula de recorrência é n ao quadrado, né? E estou pedindo A2, A3 e o A100. Ok? Perfeito? Vamos lá. Aqui eu vou deixar em branco e vou colocar aqui o exemplo D. Exemplo D. Olha essa lei de formação aqui, ó. O A1 é 4, perfeito? E o AN é o AN menos 1 mais 2N. Para qualquer N pertencente aos naturais, não nulos, pô, não precisa nem colocar o não nulo, né? Tal que o N tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Se ser maior ou igual a 2 já é não nulo, né? Perfeito? E aí? Essa é a letra D. Safo? Tudo bem? Mais uma.
Dada a sequência, construída pela lei de formação, A1 é igual a N, perdão, é igual a 1 mais 3N dividido por 2N, tá? Verificar se 31 sobre 20 é elemento da sequência. Tá? Verificar se 31 sobre 20 é elemento da sequência. Ok? Perfeito? Beleza, né? Safo. E por fim, aqui foi DE, né? Vamos para F. Não, essa F aqui eu vou colocar assim, ó, desafio. Desafio. Desafio, tá? Vamos imaginar, a N é igual a 2 que multiplica 5 raiz quadrada de 2N mais 1 menos 1 dividido por raiz quadrada de N mais 1 ao quadrado menos N ao quadrado, fecha parênteses. Beleza? Para qualquer N pertencente aos naturais não nulos. Tá bom? Dada essa sequência, eu quero qual o menor termo e qual o maior termo aproximadamente. Qual é o menor termo e qual é o maior termo aproximadamente desta sequência. Tá bom? Vamos lá, vamos partir agora então para a resolução de cada um. Deu tempo aí, né? Deu tempo de você fazer com calma, né? Vamos lá, vamos partir para a letra A. Olha a sequência, n ao quadrado mais n, né? Então vamos lá. Vamos lá. O n tem que ser maior ou igual a 1, turma. Maior ou igual a 1. Então o primeiro termo é para quando n é 1. Se o n for 1, o A1 vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 1, que dá quanto? 2. O A2 é para n2. Ou seja, o A2 vai ser 2 ao quadrado mais 2. 4, 5, 6. O A3, ele acontece para quando o n for 3. E o n sendo 3, eu encontro o A3, que vai ser 3 ao quadrado, mais 3. 9, 10, 11, 12. E o A4? Quando o n for 4, então nós temos A4, é 4 ao quadrado, mais 4. Esse aqui dá 20. E assim por diante. Então aqui a gente encontra a sequência. 2, meia dúzia, 12, 20 e assim por diante. Perfeito? 2, meia dúzia, 12, 20 e assim por diante. O próximo seria o que, galera? 5 ao quadrado mais 5. 25 mais 5, 30. Tudo bem? Pô, bem de boa, né? Bem tranquilo. Vejam a importância de você identificar sequências, né? Vamos lá. O próximo, letra B. F1 é 2. F1 é 2, beleza? Então, o primeiro termo nós temos. Agora, qualquer termo a partir dele é o dobro do F1 mais uma unidade. Tá bom? Então, vamos lá. O F1, nós sabemos que é 2. Quem é o F2? O F2 vai ser 2F1. Opa. 2F1 mais 1. Então, o F2 vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 1. Perfeito? E isso aqui dá quanto? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Perfeito? E o F3, galera? O F3 vai ser 2F1 mais 1. Então, o F3 é 2 vezes 2 mais 1. Também é quanto? 5. Percebam, galera, que aqui eu não coloquei Fn menos 1. Eu não coloquei Fn, eu coloquei F1.
Então, qualquer termo desta sequência, ele será o dobro do primeiro mais 1. Então, o F4 vai ser o quê? O dobro do primeiro mais 1. O dobro de 2 mais 1 também vai dar 5. Então, esta sequência, ela é 2, e a partir do 2, todos eles são 5. E assim por diante. Então, tome bastante cuidado. Você precisa olhar para os índices. Pô, eu estou utilizando uma fórmula de recorrência geral a partir do n menos 1, a partir do primeiro termo sempre, então você tem que tomar cuidado. Eu tenho quase certeza que você, ao fazer em casa, você foi pegando sempre o anterior, né? Aí foi encontrando uma sequência diferente. Tome cuidado, porque aqui é sempre em cima do F1, tá? Essa sequência aqui é sempre em cima do F1. Estamos juntos? Senhorão? Tudo bem? Vamos lá então, né? Beleza. C. Boa, essa aqui é boa. Eu tenho Sn, que é a soma dos n primeiros termos, e é n ao quadrado. Perfeito? E ele pede, sabendo que n é natural não nulo, ele pede o A2, o A3 e o A100. Vamos lá. Olha só, turma. Olha só. Olha só. O que seria S1? A1. O que seria S2? A1 mais A2. O que seria S3? A1 mais A2 mais A3. Ou ainda, o S3 é igual a S2 mais o A3. Perceba? Beleza? Legal, né? Então, isso aqui é importante para a gente resolver. Isso aqui é importante para a gente resolver. E isso aqui é importante para a gente resolver. Ao menos parte do problema. Tá bom? Beleza? Ok. Vamos seguir, então, com a nossa resolução. Vou pegar de azul aqui, tá? O que seria S1? S1, ou melhor, Sn é n ao quadrado. Se o n for 1, eu estou falando de S1, que é igual a 1, que vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Top de linha. Então, o A1 eu sei que é 1. O A1 eu sei que é 1. Agora, quem seria o S2? Bom, o S2 é para quando o n é 2. E se o n for 2, o S2 vai ser A1 mais A2, que é essa formulinha aqui. Perfeito? Beleza. Vamos lá. E quem é A1, galera? A1 nós já temos, que é 1. E quem é o A2? Quem é o A2? Como é que a gente encontra o A2? E aí? Olha só. Pega essa manha aqui, ó. Ó. O S2 é igual a 1. Ah, eu coloquei ali em cima, né? O S2, deixa eu apagar aqui para deixar menos sujo, né? O S2 é o A1 mais o A2. Beleza? Então, o S2 seria o quê? 4 ao quadrado, perdão, 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, que é 4. Só que o A1 já é 1. Então, o A2 vai ser o quê? A2 mais A1 igual a 4. Então, o A2 vai ser quanto? 3. E encontrei o A2. Entendeu a manha? Ó, vou apagar de novo e vou fazer com calma. Olha só. O S2 é para quando o n é 2. E dizer S2 é 2 ao quadrado. Então, o S2, que é A1 mais A2, tem que ser 2 ao quadrado, que é 4. Só que o A1 é 1. Então, isso aqui já vale 1. Ou seja, o A2 vai ser 4 menos 1, que vai ser igual a quanto? O A2 vai ser 3. Pegaram aí? Foi? O que seria S3, turma? Seria o S2 mais o A3. Perfeito? S2 mais A3. Ou A1 mais A2 mais A3. Aí fica a seu critério, né? Bom, dizer S3 significa 3 ao quadrado. Dizer S2 significa o quê? 2 ao quadrado. Mais o A3.
Opa, o A3 então vai ser 9 menos 4, dá 5. Vou colocar aqui, tá? 9 menos 4. Então, o A3 dá quanto? Dá 5. Tudo bem? E ele quer, já achamos, né? O A2 vale 3. O A3 vale 5. E agora eu quero o A100, né? O que pela sequência aqui, ó, o S2 é o S1 mais A2. O S3 é o S2, que é o S anterior, mais o A3. Então, se eu falo S100, isso aqui é o quê? S99 mais o A100. Concorda comigo? Sim ou não? E como é que eu encontro isso aqui? O S100 vai ser o S99 mais A100. Dizer S100 é N ao quadrado, 100 ao quadrado. Dizer S99 é 99 ao quadrado, mais o A100. Então, o A100 não é de churrasco não, tá, turma? A100, patinho largado. Foi horrível essa piada, né? A100 é igual a 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados. É o produto da soma pela diferença. Então, o A100 será 199. Então, coloca aqui, ó, 199 é o gabarito. Perceba? Então, dizer SN, quando eu falo S3, por exemplo, 3 ao quadrado é 9, é a soma dos 3 primeiros termos. Perfeito? Quando eu falo S100, eu estou falando a soma dos 100 primeiros termos. Então, os 100 primeiros termos somados tem que dar 100 ao quadrado. Perfeito? Beleza. Como ele quer o A100, o A de posição 100, eu pego S100, que é igual ao S99, que é a soma de todos os 99, mais a soma do A100, que é o último. Perfeito? Essa soma dos 99 é 99 ao quadrado. Jogou para o outro lado, diferença de quadrados, acabou. Morreu a questão. Perfeito? Então, desenrolar, né, desenvolver questões em cima de sequências numéricas é muito importante, porque abre a sua mente para quando você for estudar PA e PG, progressões aritméticas e geométricas, que são sequências numéricas em que sua lei de formação, sua forma de recorrência já é padronizada. É aquilo e acabou. Então, assim, cara, dá para safar. Se cair na prova, é tiro certo. É tiro certo. Tá bom? Vamos lá. Aqui, o A1 é 4. Tá acompanhando, turma? Sim? Ó, A1 é 4 e o AN é o anterior. Olha só, o AN é o AN menos 1. AN menos 1 é o anterior. Então, um determinado termo é o seu anterior mais o dobro da posição deste termo aqui que você quer. Viu que legal? Então, vamos com calma. Se o N for 1, nós temos com... Se o N for 2, porque o N tem que ser maior ou igual a 2, nós temos A2 é igual a 1 mais o dobro de 2, né? Porque esse N aqui tem que estar correspondendo com esse camarada aqui. Se eu quero A2, é o dobro de 2. Então, o A2 aqui, quem é o A1? Ele já deu 4. 4 mais 4, 8. Então, o A2 é quanto? 8. Se o N for 3, nós temos A3 é igual ao A2, que é o anterior, mais o dobro de 3. Quem é o A2? Você já encontrou 8. 8 com mais 6, 14. Então, o A3 vai ser quanto? 14. Bateu. Se o N for 4, então eu quero encontrar o A4. O A4 é o anterior mais 2 vezes 4. Olha que legal. 14, que é o A3, legal, 14 que é o A3, mais 8. Dá quanto? 22. Então, o A4 vai ser 22. Mais um só, o N5. Eu quero encontrar o A5, que vai ser o anterior, A4, mais o dobro da posição do que você quer encontrar. Dobro de 5. Quem é o A4? 22. 22 mais 10, 32. Então, o A5 vale 32. Então, essa aqui é a sequência. O A1, que é 4,
depois 8, depois 14, depois 22, depois 32 e assim por diante. Então essa aqui é a sequência. Boa, né? Boa, né? Tranquilo. Tranquilo. Letra E. O AN é igual a 1 mais 3N dividido por 2N. Né? E a gente quer identificar se o 31 sobre 20 é elemento da sequência. Galera, ele será elemento da sequência? Vou resolver até de uma outra cor aqui. Ele será elemento da sequência se o 1 mais 3N sobre 2N puder chegar ao 31 sobre 20. Beleza? Se para algum elemento N, olha só, se para algum elemento N, ao substituir chegar a 31 sobre 20, é porque de fato 31 sobre 20 é elemento da sequência. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar 1 mais 3N sobre 20 a 31 sobre 20. E eu vou encontrar o N que me leva a ele, se é que tem N. Então vamos lá. Aqui é uma igualdade de frações. Multiplica o quê, galera? Cruzado. Então eu tenho, olha só, 20 que multiplica 1 mais 3N igual a 2N vezes 31. Simplifica por 2, dá 1. Simplifica por 2, dá 10. Faz a distributiva. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 3, 30N. É igual a 31N. Legal? Perfeito? Ó, esse 30 vai para o outro lado, subtraindo. 31N menos 30N é igual a 10. Então o N vai ter que ser quanto? 10. Acabou. O N deu 10. Então se eu colocar 10 ali, turma, dá de fato 31 sobre 20. Então existe sim este elemento na sequência. Tá? Quando o N for 10, esse elemento é exatamente pertencente à sequência. Mestre, quando que eu descubro se esse elemento, se um determinado elemento não pertence a essa sequência? Se o N der um número quebrado. O N não é índice, e se é índice tem que ser número natural. Lembra disso? Então aqui fica a dica, olha só. Aqui fica a dica. Cuidado. Cuidado. Olha só. Se N for fracionário, se o N for fracionário, o elemento, o número dado, né? Não, o elemento dado não será da sequência. Perfeito? Não será da sequência. Se o N for quebrado, se for fracionário, porque o N não pode. O N não pode ser quebrado. Aqui deu N, deu 10, bateu. Se o N desse 10 sobre 3, não faz sentido, porque o subíndice, ele indica a posição 1, posição 2, posição... Tem que ser número natural inteiro, né? Não nulo. Perfeito? Maneiro. Então, D, E... Tá tranquilo, turma? Tá acompanhando? Estamos juntos, né? Olha aí. Essa aí é um desafio. Dada a sequência, dada a lei de formação, a n é igual ao dobro de 5 vezes raiz quadrada de 2n mais 1 menos 1 dividido por raiz quadrada de n mais 1 quadrado menos n quadrado para qualquer n pertencente aos naturais não nulos. Eu quero o menor termo desta sequência, tudo bem? E eu quero o maior termo desta sequência, só que na forma aproximada, tá? O maior termo e o menor termo. Beleza? O maior termo e o menor termo. Tudo bem, turma? Ok? Sem crise? Sem crise, né? Beleza. Olha só, essa questão aqui eu coloquei, né? É uma questão minha, tá? É uma questão inédita. E essa questão aqui eu coloquei no simulado da EAR, tá? No primeiro simulado da EAR, eu coloquei essa questão e, na minha opinião, foi a questão mais difícil da prova. Mais difícil, tá? Porque ela não é tão simples quanto parece, tá? Vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui para encontrar o menor termo e o maior termo desta sequência. Preste atenção. Não vou entrar no mérito aqui de se a sequência diverge, converge, não vou entrar neste mérito, não quero saber também, não vou ficar me atendo a quando o n tende a infinito, que aí é limite e tal, não sei o que. Não, esquece isso, se tá ali na prova dava para fazer, tá? Vou mostrar você como é que deveria ser resolvida, tá? Só. Primeiro, vamos olhar para isso aqui, que é a nossa lei de formação. Turma, você olhando para essa lei de formação, olha só. Você olhando para esta lei de formação,
você não consegue identificar se quando n é 1 é o menor, quando n é 2 se aumenta ou diminui. Pô, porque tem raiz ali, fica muito difícil, cara. Né? Se você colocar um n igual a 2 ali, por exemplo, em cima vai ficar raiz de 11. Então, assim, você tem que mexer nela primeiro para encontrar uma forma mais simples de analisar. Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha só. Vamos olhar primeiro para a nossa lei de formação, que está AN é igual a 2 vezes que multiplica 5, beleza? Que multiplica 5 vezes a raiz de 2n mais 1 menos 1 sobre esse camarada aqui. Vamos olhar para esse camarada? Vamos. E ali dentro está a raiz quadrada de n mais 1 ao quadrado. O que é isso? É quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, menos n quadrado. Esse camarada morre com esse camarada. Então, aqui embaixo é raiz de 2n mais 1 também. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividir aqui por raiz de 2n mais 1 e dividir aqui também, eu explodi a fração, né, sobre o mesmo denominador, 2n mais 1. Perfeito? Beleza. Galera, como n é natural não nulo, né, certamente esse camarada ele não é zero e certamente esse camarada não é zero. Então, eu posso fazer o quê? Simplificar. Simplifiquei. Ao simplificar, como é que fica? Vai ficar a n é 2, que multiplica 5 menos 1 sobre a raiz quadrada de 2n menos 1. Essa aqui agora é a forma mais simples de você representar a nossa lei de formação. Então, eu vou jogar na outra tela aqui, ó. Então, o AN é o dobro do 5 menos 1 sobre raiz quadrada de 2n mais 1. Beleza, né? O que eu pedi lá na prova, né, no nosso simulado, na questão aqui, desafio, né? Eu pedi o menor termo e o maior termo. Perfeito. Aí, olha só. Se você olhar com carinho, aqui eu tenho... Esquece esse 2 aqui por enquanto, tá? Porque o 2 só vai dobrar. Então, se eu quero maior e dobro, ele vai ficar maior ainda. Se eu quero menor, né, e dobro, ele não fica tão menor ainda. Então, menor assim. Mas o 2 ali não vai fazer tanta diferença, porque eu tenho que analisar o que está aqui dentro, ó. Aqui dentro é 5 menos um determinado valor. Concorda comigo que para isso aqui ser o menor possível, para ser o menor possível, eu tenho que tirar do 5 um k máximo, para então essa expressão ser a menor possível e encontrar o menor valor para n, o k tem que ser o maior possível. Sacou a malandragem? Para 5 menos 1 sobre raiz de 2 mais n, perdão, 1 sobre raiz de 2n mais 1, ser o menor possível, olha que legal. Para isso aqui ser o menor possível, vai depender da variável que está aqui dentro. Então, analisando o que está aqui dentro, eu tenho 5 menos k. Chamei isso aqui, ó, de k. 5 menos k. Para isso ser o menor possível, esse camarada aqui tem que ser o maior possível. Porque aí eu, por exemplo, eu tiro 5 menos 4. Aí eu chego a 1. Se eu tiro 5 menos 3, dá 2. Então, na verdade, o k tem que ser o maior possível. Aí você vem. Para essa fração, 1 sobre raiz quadrada de 2n mais 1, para ela ser a maior possível, o que tem que acontecer? O meu denominador tem que ser o menor possível. Porque, olha só, 1 sobre 2, ele é maior que 1 sobre 3. Por quê? Porque o seu denominador é maior. O seu denominador é menor. 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 7. Por quê? Porque o seu denominador é menor. Então, quanto menor o denominador de uma fração, né, olhando para o numerador como 1, por exemplo, quanto menor possível o seu denominador, maior possível será a sua fração. Né? Então, o que tem que acontecer? O camarada de baixo, ele precisa ser o menor possível. Ele sendo o menor possível, esse camarada é o maior possível. E se ele é o maior possível, como tem o sinalzinho de menos aqui, vai ficar negativo, tirando o menor valor possível. Então, a expressão toda será o quê? A menor possível.
Se ligou? Caraca, muito maneiro, né? E como que a de baixo, a menor possível, né? Como que a parte de baixo vai ser a menor possível? Vai ser a menor possível para N1. Porque se eu coloco 2, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 2 mais 1, que vai dar a raiz de 5. Então, já aumentei o meu denominador. Se o N for 1, eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1, perfeito? Mais 1. Isso aqui vai dar 1 sobre o quê? A raiz de 3. Perfeito até aqui? Então, o menor possível, o menor denominador possível é para n igual a 1. Se eu encontrei o menor denominador possível, essa expressão como um todo, ela é a maior possível. Se ela é a maior possível, como aqui é sinal de menos, ao subtrair, a expressão a n vai me resultar o menor valor possível, né, do termo da sequência. Então, olha só. Então, o a menor possível será 2 que multiplica 5 menos 1 sobre a raiz de 3. Vou deixar assim, tá? Vou deixar assim. Esse é o menor valor. Beleza? O zero não pode ser por quê? Porque quando eu coloco zero, eu firo a minha lei de formação. Ali fala que o n tem que ser natural, não nulo. Então, o menor n que eu tenho é 1. Então, o n1 vai retornar o menor valor do meu elemento da sequência numérica. Tá bom? Beleza, show de bola. Agora esse aqui, ó, o maior possível. É a mesma ideia, tá, turma? Mesma ideia. Olha só. Se eu tenho a n é igual a 2 vezes 5 menos 1 sobre raiz quadrada de 2n mais 1. Se eu quero que isso seja o maior possível, esse camarada aqui, se eu quero que a expressão toda seja a maior possível, se eu quero que ela seja a maior possível, para encontrar o maior termo, esse camarada que é negativo, ele tem que ser o quê? O menor possível. Ou seja, ele tem que ser o mais próximo, o mais próximo de zero. Ele tem que ser o mais próximo de zero. Então, olha só, quando esse camarada é o menor possível, ele se aproxima muito de zero, que aproximadamente ele é zero. Se eu peço o menor valor aproximado, eu vou considerar esse camarada aqui como sendo o quê? Como sendo zero. 5 menos 0 é 5. 2 vezes 5, 10. Então, o maior elemento aproximadamente vai ser 10. Pegou amanhã? Mestre, quando que esse camarada aqui vai ser o mais próximo de zero? Cara, quando o n for muito grande. Olha só, se o n for 100, nós temos 2 que multiplica 5 menos 1 sobre raiz quadrada de 201. Né, que é o dobro de 100 mais 1. Agora, se o n for 1 milhão, cara, olha só, eu tenho o dobro de 5 menos 1 sobre raiz quadrada do dobro de 1 milhão, que é 2 milhões. Então, vai dar 2 milhões e 1. Galera, se eu coloco 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 100 é 0,01. 1 sobre 1000 é 0,001. Cara, 1 sobre raiz quadrada de 2 milhões e 1, cara, é muito pequeno, é quase zero. Se eu coloco n igual a 380 quadrilhões, aquilo ali vai ficando muito pequeno, que indiferente. Então, é 5 menos 0. Como eu quero o aproximado, 2 vezes 5, 10. Perfeito? Então, olha só. Isso aqui, ó, joga na tela. Isso aqui, ó, próximo de zero. Né? Essa expressão aqui, ó, ela é próxima de zero. Se é próxima de zero, então o meu A máximo, isso aqui eu coloquei A menor, né? A maior. Ele vai ser 2 vezes 5 menos 0. Então, o A maior será 10. Então, tá aí. Perfeito? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia da questão. É uma questão difícil, sem sombra de dúvidas. Coloquei na prova só ela, que extrapolou no simulado, né, da IAR, que extrapolou. As outras foram bem no níveis aí, na verdade um pouco acima do nível da IAR, mas foram questões boas. Agora essa aqui foi a mais difícil da prova, minha opinião, mas eu quis cobrar para dar essa ideia de noção intuitiva, tá? Beleza? E aqui eu cobro agora na aula, quer dizer, eu mostro na aula como que se faz para você entender essa ideia intuitiva de maior valor, menor valor,
para sequências crescentes ou decrescentes, tá? Beleza. Bom, a gente fecha aqui essa parte de sequência numérica, tá? Foram 2 blocos, salvo engano, e no próximo bloco a gente entra em progressões aritméticas, beleza? Muita coisa que nós vimos aqui a gente vai aplicar em progressões aritméticas, beleza? Grande abraço, espero que esteja gostando, né? Tenha gostado, né? E qualquer dúvida estou no fórum à disposição. Um grande abraço e até mais. Valeu!